Boa tarde, gente. Tudo bem? Me chamo Liezer. Estou fazendo uma pausa no meu trabalho para falar com você sobre algo muito importante. As eleições, o segundo turno das eleições está aí à porta, certo? E não é mais hora de votar com emoção, não é mais hora de votar por ódio, muito menos hora de se abster, tá bom? Tá certo? Por que eu estou falando isso? Quando você se abstém, você aumenta as chances de Lula voltar ao poder, certo? Eu entendo que muitas pessoas usaram voto de protesto, votaram no Ciro, e tem todo o direito. Exerceram seu direito de votar em quem achavam que seria melhor para o Brasil. Eu respeito muito isso. Você é livre para fazer. Mas eu quero fazer um apelo a você que deixou de votar em Bolsonaro para dar um voto de protesto, a Ciro, Soraya, Simone, que não se abstenha. Não se abstenha porque a questão agora não é mais eleger Bolsonaro. A questão é evitar que Lula volte à cadeira presidencial, certo? Evitar que a raposa volte a tomar conta do galinheiro. Evitar que o ladrão, que o bandido volte à cena do crime. Não é possível que o brasileiro tenha esquecido que Lula, eu sei que parece um assunto meio batido, mas é fato. Tirou dinheiro da gente para investir em outros países sem garantia de devolução desse dinheiro. Tá certo? Vamos pesquisar direitinho. Vamos voltar à memória um pouco. Na Nicarágua, o ditador Daniel Ortega está prendendo padres e bispos que ousem abrir a boca e desagradá-lo. O Brasil, como um país majoritariamente cristão, tem que se manifestar em um voto, sim, um voto de protesto contra Lula, que financiou a ditadura lá na Nicarágua. É triste. Perdemos muitas pessoas durante essa pandemia. Eu perdi familiares e amigos. Perdi muita gente. Tenho sim críticas ao governo Bolsonaro. Não sou vaqueira de presépio, eu não balanço minha cabeça. Não fico balançando a cabeça para político nenhum. Mas essa pandemia veio mostrar pra gente que nós vemos sendo roubados há décadas, a nível federal, a nível estadual. Quando essa pandemia chegou, não tínhamos o mínimo necessário para dar suporte à população, em especial à população mais carente. Foram anos depredando o SUS, gritando que SUS era o melhor, era um exemplo para o mundo, quando na verdade o SUS estava sendo sucateado. Aqui em Manaus mesmo, sofremos com a crise de oxigênio, a crise dos leitos, né? Para pensar, enquanto Lula injetava trilhões nos grandes bancos, 6 instituições financeiras que detinham aproximadamente o total da renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Ele injetava em benefício em auxílio somente cerca de 200 e poucos bilhões. Injetava trilhões para os grandes bancos
passava uns poucos bilhões para a população pobre a título de calar a boca e pão e circo, porque era só o que se via no governo Lula, pão e circo. O resultado está aí hoje. E realmente não dá mais. Não dá mais, a gente não pode deixar esse cara voltar ao poder. Não pode. Não é possível, gente. Não é possível que as pessoas tenham esquecido que Lula foi condenado e essa sentença foi reiterada por todas as outras instâncias até chegar ao STF. Aliás, a sentença não só foi reiterada, como a pena foi aumentada. Mas, em uma manobra jurídica esdrúxula, a nossa corte, que deveria ser a guardiã da Constituição, a nossa corte, que deveria ser a última barreira entre o nosso querido povo brasileiro e uma possível ditadura, essa corte acabou se tornando a maior ditadura estabelecida no nosso país, que é a pior, a ditadura do judiciário. Porque contra a ditadura do judiciário não se tem a quem recorrer. E esse mesmo judiciário ajudou boa parte do legislativo que jogava contra o governo e contra a população, a sabotar o Brasil. Tiraram o poder discricionário das mãos do governo federal e passou para os legisladores. Os estados começaram a decidir: vai trancar o teu povo em casa, ou as pessoas que precisam e não podem parar vão ter que trabalhar. E o povo foi encarcerado. O povo foi encarcerado, eu vi. Ninguém me contou. Eu vi pessoas arrancando os cabelos, ficando loucas, porque as microempresas que tinham criado, que tinham aberto, estavam falindo. Gente perdendo emprego. Vários setores do setor industrial aqui, várias empresas do setor industrial aqui em Manaus fechando. E a conta foi para onde? No final das contas, a conta foi para o governo federal. Eu sei, Bolsonaro prometeu um nível de governabilidade impraticável. Impraticável. E é lógico, por ser impraticável, não conseguiu. Mas eu peço a você, caro irmão brasileiro, somos irmãos, não tem para onde correr. Você que deixou de votar em Bolsonaro para dar um voto de protesto, um voto útil em Ciro, Simone, Soraya, volte, porque mais uma vez, não se trata de eleger Bolsonaro. Pense bem. Os nossos filhos e netos colherão os frutos do que plantarmos agora. E não se trata de eleger Jair Bolsonaro. Se trata de impedir que Lula volte a ter a máquina nas mãos. Põe a mão na consciência. Faça o certo. Por mais que te doa, faça o certo. E é isso aí. Vamos pra frente, Brasil.